E além de hoje, 1º de dezembro, ser o Dia Mundial de Combate à AIDS, esse mês também é conhecido pela campanha Dezembro Vermelho, que marca, gente, a mobilização nacional na luta contra outras ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. E para falarmos mais sobre essas ações de prevenção e combate a essas doenças, eu converso agora com a doutora Thaís Dourado, que é diretora técnica do CEAP-SOL. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. É muito bom a gente estar falando sobre essa doença, porque em muitos casos, pelo tabu, acaba se falando pouco, Existe um certo preconceito, tanto em falar, como também das pessoas que são portadoras da doença, de buscarem ajuda também, Isso mesmo. Infelizmente, ainda em pleno 2023, já acabando, isso, a gente ainda tem muito tabu, muito preconceito. E a gente realmente precisa de ações como essa, de buscar conscientizar e prevenir a doença para poder realmente mudar esse cenário pandêmico que a gente vive já há anos do HIV e da AIDS. E essa orientação, doutora, ela é importante principalmente no acolhimento desses pacientes, Porque tem muita gente que não busca ajuda, que não compartilha que tem a doença, porque já tem medo do preconceito. Isso. Então, é muito importante que nós, enquanto população, a gente entenda as formas de transmissão, as formas de contato que são seguras, que se for feita com toda a segurança, não tem risco nenhum, para a gente também poder acolher essas pessoas, porque em muitos casos também faz toda a diferença para eles continuarem o tratamento, Com certeza, com certeza. Esse acolhimento é importantíssimo. Porque a pessoa portadora do vírus do HIV, ela precisa aceitar a doença para poder realmente buscar o tratamento, E isso é fundamental para que a gente consiga ter o controle da disseminação do vírus, ter essa longevidade que você pontuou anteriormente, Liz, porque a gente vai conseguir a partir do diagnóstico precoce e do tratamento estabelecido de forma adequada. Porque é possível, Totalmente. Antes, há alguns anos, o diagnóstico da doença era como se fosse uma sentença de morte. Hoje já não tem nada disso. Hoje não existe isso mais. A gente consegue, não temos cura ainda, infelizmente, mas a gente tem um tratamento eficaz que consegue deixar a carga viral, que a gente diz que é a quantidade de vírus que circula no sangue, indetectável, e a pessoa consegue viver de forma praticamente normal, como se não tivesse o vírus. Como a doença crônica que a gente tem hoje, como hipertensão arterial, diabetes. Na vigência do tratamento a gente consegue ter essa melhora da qualidade de vida e também evitar a transmissão do vírus, porque tendo a carga viral indetectável, a gente tem uma transmissibilidade extremamente baixa. Então, vamos falar sobre as formas de transmissão e aí eu quero entrar também sobre a diferença, Porque tem muita gente que confunde a AIDS com o HIV e a importância da testagem rápida, das PrEPs, que existem também para a gente controlar essa doença. Primeiro, vamos lá, vamos falar as formas de transmissão. Isso. Então, hoje, e sempre foi, a transmissão principal é por contato com sangue realmente contaminado, e aí a gente vai ter como gatilhos, atos sexuais desprotegidos, de pessoas sorodiscordantes, mas também contato com materiais perfurocortantes, por exemplo, agulhas, contaminadas com sangue, também com o vírus do HIV. E é basicamente isso mesmo, o contato com o sangue contaminado, que aí pode ser pela via sexual. E também, me perdoem, a questão da transmissão vertical, que seria da mãe para o filho, Quando não há o tratamento adequado, a gente pode ter essa transmissão vertical durante a gestação e também no momento do parto ali, quando tem contato, cruzamento de sangue, da mãe com o recém-nascido, também pode haver essa contaminação se a gente não tiver essa mãe fazendo um tratamento adequado. E com relação, agora a gente vai aproveitar essa basicamente que a doutora falou, para tirar alguns mitos e verdades, esclarecer alguns mitos. Transmissão por suor, mito ou verdade? Mito. Por saliva, mito ou verdade? Mito.
Abraço. Mito ou verdade? Mito. Eu compartilhar. Eu tô lá no ônibus, sentei no mesmo banco que uma pessoa com HIV sentou. Eu vou pegar, doutora? De forma alguma. De forma alguma. O que a gente precisa... Compartilhei banheiro. Também não. O que precisa é, às vezes, se você tem uma ferida na sua pele, tem contato com o sangue contaminado, aí sim é uma porta de entrada. Mas fora isso, nenhum outro tipo de contato com pele íntegra vai causar, né, essa infecção, essa transmissão. Por que eu fiz questão de esclarecer esses mitos? Primeiro, um preconceito que existe demais, né? As pessoas, quando têm esse diagnóstico, elas ficam, parece que elas são segregadas da sociedade, né, em muitos casos. Então, a gente precisa esclarecer isso, mas principalmente porque muita gente deixa de testar. Muita gente deixa de fazer o exame para ver se tem ou não o vírus, porque não sabe se ela foi exposta em algum momento. Então, a gente precisa esclarecer essas formas de transmissão para você se sentir seguro para fazer esse teste. Pode fazer, porque tem muita gente que não faz com medo, né? Tipo assim, se der positivo, como é que vai ser a minha vida? Então, assim, você precisa conhecer as formas de transmissão para fazer com mais segurança e se por algum acaso você foi exposto de uma maneira que você não pode controlar, né? Tipo, numa retirada de sangue, o que é muito raro, né, gente? É muito hoje, raro. muito raro. Infelizmente, no comecinho, existiram casos, mas eu nem citei aqui porque realmente hoje a chance é mínima, mínima quase mesmo. 0,001%. Mas, enfim, existem essas formas de você se expor sem o seu controle. Então, faça, sim, o teste, porque existe uma forma, inclusive, de neutralizar, como a doutora falou, né? Neutralizar a carga viral para que você não tenha os sintomas da doença. Nesse caso, há chance de transmitir, como, por exemplo, a pessoa tem AIDS, né, que é a doença, mas não tem o HIV. É assim que fala? Ou é ao contrário? Ao contrário. Na verdade, as pessoas elas podem estar infectadas com o vírus do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, e o vírus por si só vai causar alguns sintomas ali no seu contato inicial com a pessoa, né? Quando a pessoa adquire ali, nos primeiros 30 dias, a gente pode ser que tenha alguns sintomas, que a gente fala que é a reação aguda, que infelizmente é muito genérico. Às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico nesse momento, que seria o ideal. Então, acaba passando batido, porque eventualmente pode ser um quadro viral, a pessoa tem sintomas gripais ou ínguas no pescoço, em outras partes do corpo. E nós, como médicos, acabamos sem pensar, né, sem levar em conta fatores de risco. Porque são muitas possibilidades, Isso, né? São várias doenças que causam mais ou menos os mesmos sintomas, né? E aí a gente acaba não pensando no HIV, né, desconsiderando fatores de risco para os pacientes especificamente, e não fazemos o diagnóstico naquele primeiro momento. Perdemos essa grande oportunidade, que era o momento ideal de nós intervirmos, né? E essa pessoa, ela pode ficar aí com o vírus circulando por mais de 10 anos sem ter sintomas expressivos, depois dessa primeira fase inicial. E aí, depois desses 10 anos, né, vai tendo um comprometimento realmente da imunidade, a imunidade vai baixando, e aí a gente entra de fato na AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é por conta dessa baixa imunidade que a gente tem por reflexo da infecção pelo vírus do HIV, a gente fica susceptível a novas doenças oportunistas, que são doenças que aproveitam que o nosso sistema imunológico está fraco e começam a se manifestar. Porque geralmente a gente costuma dizer leigamente, né, doutora, que ninguém morre de AIDS, morre por conta das doenças que essa doença permite que se alojem e se agravem no nosso organismo, né? Justamente. Porque ela é uma doença basicamente para te deixar fraco, para te deixar exposto a qualquer outro vírus. Bactérias e outros agentes mesmo, né? E a importância dessa campanha, gente, da gente se informar nessa campanha, né, doutora, é exatamente isso, ajudar também a comunidade médica a te diagnosticar, a identificar quais são os sintomas, do que você, como a doutora falou agora, são muitas possibilidades. Sim. Assim como na pandemia, a gente expunha para o médico que tinha entrado em contato com alguém com a possível contaminação, que tinha entrado num ambiente suspeito, é preciso também essa orientação para que o médico seja mais assertivo e até mais rápido, né, doutora? Com certeza, com certeza. E é a partir dessa análise dos fatores de risco, quando a gente vai fazer o nosso atendimento médico ali, o paciente conseguir contar para nós, né, a gente fazer uma anamnese bem feita, né, os fatores de risco desse paciente, como é que é a exposição sexual, né,
se tem um ou múltiplos parceiros, né? Tudo isso nos ajuda a buscar um raciocínio, né, clínico ali para buscar possibilidades diagnósticas. E é imprescindível que realmente a gente consiga fazer esse diagnóstico de forma mais precoce possível. Por quê? Porque a gente vai conseguir pegar esse paciente nessa fase aguda ou mesmo na fase já assintomática ou oligossintomática, né, com poucos sintomas, buscar oferecer o tratamento e aí a gente conseguindo tratar mais rapidamente, a gente consegue deixar a carga viral indetectável, diminuir a transmissão, então a gente consegue controlar a pandemia, a disseminação do vírus e a gente também dá qualidade de vida para essa pessoa, para esse portador desse vírus, que a chance dele evoluir com uma doença oportunista lá na frente é muito baixa. E hoje, assim, o acesso ao tratamento é fácil, a gente consegue, né, ter esse acesso com muita facilidade e a comodidade também do tratamento, porque antigamente eram muitos comprimidos, né, no começo, mas hoje são apenas 2 comprimidos que a gente, né, vai fazer uso aí continuamente. Doutora, quero agradecer aqui a sua participação, esse nosso bate-papo foi muito esclarecedor. Quero deixar aberto aqui também o espaço para o pessoal do CEAP, SOL, né, para divulgar as ações. Pode voltar quando acharem necessário. Obrigada. Inclusive, hoje à tarde, nós estaremos ali, a equipe toda é muito empenhada no Terminal das Bandeiras e no Shopping Plaza Adora, ali próximas imediações do CEAP SOL, para realmente fazer essa testagem rápida para o HIV no terminal, a gente fazer promoção ali, né, de conscientização sobre o que é o HIV, como nós falamos aqui, como tratar e distribuindo também kits de preservativos, tanto femininos quanto masculinos, nas 2 localidades. Perfeito. Doutora, muito obrigada e bom trabalho para vocês. Obrigada.